Então, para começar a contar para vocês como é que foi a minha experiência com a educação das crianças dinamarquesas, primeiro eu preciso que você faça uma autoanálise. Eu quero que você pare um pouquinho para pensar e tente identificar num processo de ação e reação, quando você está cansado, estressado, como é que você age? Será que você decide o que você vai fazer ou você apenas reage por impulso? Os dinamarqueses dizem que isso se chama configuração padrão. É aquilo que já veio dentro da gente de fábrica. As nossas heranças hereditárias do tipo de educação que a gente recebeu dos nossos pais, elas vão impactar e vão influenciar diretamente no nosso jeito de educar os nossos filhos. Então lá, como faz tempo que eles já praticam uma educação respeitável, gentil, amorosa, que respeita a diferença entre as crianças, que respeita a opinião e os interesses das crianças. Então lá, como naturalmente eles já vêm de uma sociedade que está muito mais evoluída em termos de educação, direitos iguais, respeito entre as pessoas e empatia, é muito mais fácil para eles reagirem de uma forma empática e respeitosa com as crianças do que aqui para a gente, que sempre conviveu no ambiente escolar ou no trabalho ou em casa, tendo que apenas obedecer, atender às exigências de alguém que mandava mais do que a gente. Então, muito provavelmente, a nossa tendência é de reagir assim com os nossos filhos. E quando a gente está cansado ou está estressado, que a gente não pensa muito, a gente acaba não sabendo como lidar de uma outra forma, sendo gentil, sendo empático, sendo mais amorosa e ao mesmo tempo conseguindo manter o nosso ponto de vista, conseguindo agir com autoridade, mas sendo gentil e firme ao mesmo tempo. A gente não consegue fazer tudo isso, porque a gente não foi treinado para tudo isso. E aí a nossa primeira resposta instintiva qual que é? Gritar. Qual que é? Ameaçar. Querer punir. Ou apelar para chantagens, né? Eu faço se você fizer aquilo. Ou em último caso, alguns pais, algumas mães acabam até perdendo a paciência e acabam dando umas palmadas e partem para agressão física. Porque esse foi o modo como aprenderam a fazer. Esse foi o modo como se relacionou com a autoridade pai e mãe durante a infância. Então é preciso primeiro mudar essa configuração padrão. E como é que a gente faz isso? Entendendo como funciona a criança. Entendendo as necessidades dela, qual que é o papel da criança, como é que ela se desenvolve e qual que é o papel do adulto, como é que eu me relaciono com tudo isso daí. Bom, depois de entender a configuração padrão, eu vou falar para vocês o seguinte, como é que a gente testa tudo que a gente aprende, como é que a gente se relaciona no mundo, entendendo quem eu sou, como é que eu faço parte, como que eu sou cooperativo, como que eu testo os meus limites, como é que eu influencio as outras pessoas, como é que eu aprendo negociação, cooperação, como é que eu lido com frustrações, com erro, onde é o melhor ambiente para eu aprender tudo isso? Adivinhem. Vocês acham que é na escola? Aprendendo a ler e escrever? Não é. O ambiente onde eu aprendo tudo isso, todas essas habilidades que são as mais importantes, é quando eu estou brincando. É quando eu estou brincando livre. Não quando eu estou brincando com alguém mandando ou falando como eu tenho que brincar. Quando alguém ditando as regras de como tem que ser a brincadeira. Quando alguém que fala, você tem que se comportar dessa forma, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. A criança se desenvolve e entende quem ela é no mundo, entende as relações através da brincadeira na infância. Isso daí não é fantástico, gente? É muito bom, né? Então, antes mesmo de eu entrar no primeiro aspecto que os dinamarqueses dão muito valor e que faz total diferença e influencia todo o resto do comportamento deles
e das crianças através da brincadeira, eu vou só fazer uma ressalva para vocês. Eu indico muito o livro Crianças Dinamarquesas, e aqui no Brasil eles usam um acrônimo chamado FILHOS para falar passo a passo de como os dinamarqueses educam as crianças. Então eles começam lá com a palavra F de farra, né, que significa deixar brincar, deixar ser livre. Depois eles vão falar sobre I de integridade, L da linguagem, H de humanidade, O de opressão zero e S de socialização. Então eles explicam passo a passo os quesitos que eles acreditam ser o segredo para educar crianças que vão ser capazes, responsáveis, resilientes e felizes. Mas veja só como é interessante a mudança de cultura. É claro que precisavam encontrar uma palavra que se encaixasse para fazer a tradução, não dava para fazer ao pé da letra. Mas quando a gente fala de crianças dinamarquesas e usa esse acrônimo para lembrar de filhos, não parece que a responsabilidade pelo bom comportamento da criança depende da criança? Não parece que a responsabilidade está nos filhos? Eu tenho essa sensação. E aí, quando você pega a versão original do livro, o acrônimo é PARENT, que significa pais, e que deixa bem claro que nós que somos os responsáveis por dar bons exemplos e por ser um modelo para os nossos filhos. Toda a responsabilidade do bom comportamento da criança e do bom desenvolvimento da criança é dos pais e dos educadores, tá? Então aqui eu vou seguir esse acrônimo e vou sempre mesclando um pouco da teoria que a Iben, que é a autora dinamarquesa, coloca no livro e com quem eu aprendi, tive a oportunidade de estar fazendo um curso lá com ela em um workshop, e também contando das minhas experiências e das coisas que eu vou lembrando. Então, nesse primeiro momento, vamos falar sobre brincar, vamos falar sobre farra. O que é brincar para você? Você permite que o seu filho brinque livremente? Ou você é daquelas que acha que quando a criança não está fazendo nada, você precisa lá inventar alguma coisa para ela fazer? Isso daí está equivocado, gente. Hoje a gente reclama muito de crianças que não prestam atenção, muito diagnóstico de hiperatividade, de falta de atenção. As crianças, elas enjoam de tudo, elas não dão valor para nada, ganham um brinquedo, joga daqui a pouco. Ai, na minha época a gente dava valor. Imagina só vocês, a indústria do marketing, ela cria o desejo da criança de ter o brinquedo através da propaganda. Depois ela cria o brinquedo que a criança vai brincar. Ela cria como ela vai brincar. Os pais depois chegam e ditam como vai ser o brinquedo. Tem tudo pronto para ela. E a gente sabe que o que mais nos desperta desejo e interesse é aquilo que a gente cria dentro da gente, não aquilo que alguém traz pronto. Então, antigamente, o que acontecia? Eu ouço muito meus pais falarem disso, meus avós. Eles, para brincarem, então eles tinham que pegar restinho de madeira que tinha lá, eles tinham que trabalhar em cima daquilo. Primeiro eles tinham que ter imaginação e criatividade para transformar um negócio que era resto de madeira num carrinho, por exemplo. Aí tinha que ter um esforço, uma motivação interna de querer trabalhar naquilo, transformar aquilo num brinquedo. Aí eles tinham que imaginar como seria, eles construíam, eles montavam, aí ficavam prontos, eles se sentiam satisfeitos com o resultado, porque eles fizeram parte daquilo, eles construíram. Aí eles tinham que brincar, e aí eles tinham que ter imaginação para chamar outras crianças para brincar, e aí eles tinham que negociar com as outras crianças a vez de quem que ia brincar, e depois o outro, tinha vários irmãos, então dava muito valor, porque às vezes era um só que tinha e eles tinham que dividir. Percebem como o contexto faz toda a diferença? Hoje em dia são muitas opções e não parte da vontade da criança ter aquilo, sempre chega tudo muito pronto para ela. Então esse é um primeiro motivo de por que as crianças não sentem valor pelo brinquedo. As crianças não reconhecem aquilo como pertencendo a elas, elas não tiveram envolvidas em nenhum momento no processo disso. Tanto é que
em alguns países nórdicos, e eles já estão querendo fazer isso nos Estados Unidos, aqui no Brasil fala-se um pouco sobre isso, de regular muito mais o marketing infantil, porque é uma enxurrada de coisa para a criança, eu quero, e a gente está alimentando os estímulos externos. A criança quer tudo, mas ela nem sabe o que ela quer, por que ela quer, por que ela precisa, né? Desencadeia aí um consumismo que faz a gente querer, gera ansiedade e depois depressão, porque a gente nunca vai se sentir satisfeito com aquilo que não partiu de nós, a vontade de ter, ou de fazer, ou de brincar. Então esse é um ponto muito importante para alertar você, pai e mãe. O segundo ponto que eu considero muito importante é que eu ouço os pais dizendo que vão mandar os filhos para a escolinha com 1 ano, né? 1 aninho e pouquinho ou até antes, porque lá eles têm muito mais atividades. E em casa o pai e a mãe não têm muita criatividade de proposta de atividades e de brincadeiras para as crianças. Tem pais que falam assim, ele fica lá com a babá, ou ele fica com a mãe, mas só que ele enjoa. Elas não têm um repertório com atividade o dia inteiro igual é na escola. Bom, nada contra a criança ir para a escola cedo. Muitos pais precisam que a criança vá para a escola cedo. Mas dos 0 aos 3 anos é mais importante para a criança receber o cuidado 1 a 1, quando é possível, né? Receber toda a atenção exclusiva para ela, do que ela ir aprender a interagir e a fazer um monte de atividades na escola. Por que isso daí eu estou dizendo? Tem muita gente que vai ter a criança assim, mas a criança que fica em casa só com a mãe, ela fica mimada, ela fica chata, ela não socializa. Nós somos seres sociais, nós vamos socializar, nós nascemos para isso. Nós não precisamos acelerar o processo. Quando a criança é pequena, até 1 ano, ela está se entendendo ainda como um indivíduo. Ela ainda é muito ligada com a mãe, ela ainda necessita muito da mãe, do pai, para espelhar, né, para referenciar tipo de comportamento que vai ser adequado, os valores, as crenças que vão formar a respeito dela. Então, quando eu estou num grupo de mais crianças, de bastante gente, eu aprendo muita coisa, porque a criança aprende muito por imitação. Então, ela aparentemente ela fica muito esperta, ela aprende a fazer mais coisas, a subir, a descer, a andar, a falar. Tudo isso é muito bacana, é muito válido. Mas o mais importante nessa fase é que a gente consiga desenvolver a confiança, a segurança e a autoestima do nosso filho. E para isso a gente precisa estar presente, a gente precisa estar lá, a gente precisa mostrar para eles que eles podem contar com a gente, porque eles vão estar interpretando tudo, todas as relações que acontecem ao redor deles. E nós somos a primeira sociedade na vida dos nossos filhos, primeira comunidade com quem eles vão aprender a se relacionar e a reagir. Então a gente tem que ter certeza e garantir de que eles estão entendendo que eles estão seguros, que eles têm com quem contar, que eles são importantes, que eles pertencem e que eles são amados. Quando a gente faz isso no cuidado 1 a 1, é muito mais fácil. Não que a criança que vai na escola não possa receber esses cuidados, mas é mais desafiador, não é? Então, esse é o segundo olhar dos dinamarqueses para a primeira infância e o brincar.